Olá, amigos do Blog da Comunicação. Começando mais um Comunicast, o podcast aqui do Blog da Comunicação. Quem está falando aqui é o Guilherme Freitas. E hoje eu vou conversar com o André Ítalo e com o Eric Rodrigues, né, dois dos nossos colunistas. A gente fez um programa antes do começo da Copa das Confederações e hoje a gente vai fazer um balanço. Né, o Leandro participou do primeiro podcast, não está presente aqui, mas tenho certeza que ele vai concordar em algumas coisas com que a gente vai falar e discordar em outras. Mas a gente vai fazer primeiramente um balanço aí da Copa das Confederações dentro e fora de campo também. Bem-vindos aí, André e Eric, nesse nosso Comunicast aí. É um prazer estar participando mais uma vez do Comunicast, do Blog da Comunicação, e vamos lá, né, falar de Copa das Confederações, esse assunto que teve em pauta aí durante um pouco mais de 15 dias, ao lado dos protestos. Olá, Guilherme, olá, André, amigos do Blog da Comunicação, prazer falar com vocês de novo sobre futebol, para a gente fazer um balanço aí da Copa das Confederações e os destaques do Brasil dentro de campo e também fora dele como organizador do evento. Então, falando dentro de campo, primeiramente, eu particularmente fiquei surpreso com o Brasil nessa Copa das Confederações, né? Não sei vocês, mas assim, não esperava ver um time tão aplicado, jogando até um bom futebol, né? Embora em alguns momentos tenha cometido alguns erros e tal, mas foi um time que soube aproveitar também o fator torcida para crescer em momentos decisivos. E a gente viu ali jogadores que estavam assim contestáveis, né, no começo, né, como o próprio Luiz Gustavo, né, principalmente. Muita gente achava que era mais uma das inversões do Filipão e saiu muito bem no time. O próprio Hulk, que foi talvez o mais criticado, né, nesses últimos meses e fez uma boa competição. Assim, eu fiquei particularmente surpreso com o desempenho do time. Queria saber de vocês também. A seleção não começou a jogar bem assim do nada, assim, por mágica, né? Daí dá pra gente elencar alguns fatores. O primeiro dele, como você já falou, é a questão da torcida, né? Claramente a torcida apoiou muito o time brasileiro e o time brasileiro soube aproveitar esse apoio. Eu acho que muito não, principalmente por conta dessa onda de manifestações, criou-se esse sentimento de orgulho de ser brasileiro, de ser patriota, de cantar o hino até o fim. Acho que tudo isso mexeu com os jogadores, né? Muitos dos jogadores são de origem humilde, né? Então eles sabem o que é crescer em um país sem serviços públicos de qualidade. Eu acho que isso acaba mexendo com os jogadores, o fato de ser em casa, tudo isso influencia. O segundo fator, eu acho que é o Filipão, né? Acho que o Filipão teve um papel muito importante, essa coisa dele bancar o time, dele dizer quem é o goleiro dele, quem é o camisa 9 dele, quem é o camisa 5, que ele, por mais que peçam para tirar o Hulk, ele não vai tirar o Hulk. Acho que tudo isso serve para fechar o grupo. Acho que o time fica mais unido quando tem um treinador com essa marra, digamos assim, né? Bem, o terceiro fator que eu acredito que fez a seleção nos surpreender foi a motivação em relação à Copa das Confederações. Eu acredito que a Espanha, a Itália, o México, o Uruguai não entraram com a mesma motivação para jogar a Copa das Confederações como o Brasil entrou, né? O Brasil tinha aquele sentimento de mostrar, de provar para a torcida que era capaz de ganhar a competição, que era capaz de ganhar da Espanha, que era capaz de ganhar a Copa do Mundo no ano que vem, ganhando a Copa das Confederações um ano antes. E eu acho que o fato da seleção entrar com muito mais vontade de ganhar, isso também conta, né, no fim das contas. Então, basicamente, são essas três razões que eu acho que foi por isso que a seleção brasileira nos surpreendeu. E muito bem, né? Eu, sinceramente, gostei muito de ver a seleção jogando dessa forma. É muito bom você voltar a gostar de ver a seleção jogando, voltar a confiar na seleção. Claro que isso não significa que ano que vem a gente vai arrebentar, que a gente vai ganhar a Copa, que a gente vai ganhar meio que 3-0 na Espanha de novo. Mas pelo menos dá um pouquinho mais de esperança, né? Eu lembro que eu converso com os meus amigos, você se sente até um pouco frustrado sabendo que a Copa do Mundo vai ser no Brasil e que a seleção brasileira não tem um time tão competitivo assim. Já agora dá pra gente se sentir com um pouco mais de esperança. É verdade, teve uma grande evolução, né, nesse curto período aí do Felipão entrando e a Copa das Confederações. E você, Eric, você ficou surpreso também com a campanha do Brasil, com o fato de ter dominado a Espanha, né, na final, o jogo inteiro?
Fiquei, assim como praticamente o país todo. Eu não esperava um time me apresentando um futebol tão competitivo assim. O André usou bem o termo, é um time competitivo. Pode ser uma equipe com alguns problemas ainda, mas é um time com a cara do Filipão, né? Vai brigar até o último momento para vencer as partidas e vai levar a torcida junto. Falando até em torcida, foi algo que me surpreendeu. Eu não tinha expectativa de que o torcedor no estádio apoiasse tanto o time, como aconteceu. E acho que até o que ajudou bastante foi o momento que a gente vive de protestos e tal. Então a afirmação dessa nacionalidade brasileira na hora do hino e todo mundo, o time abraçado durante a execução do hino, foi muito importante para mostrar para o pessoal que eles estavam afim mesmo de jogar, de ganhar e agarrar essa oportunidade de jogar um torneio da FIFA no Brasil. Então, mais importante do que ganhar ou sem vencer ou dar espetáculo é mostrar essa vontade. Todo torcedor quer ver isso no seu time, de ao menos ver garra, dedicação, uma equipe competitiva que participe do jogo e que seja vencida porque o adversário mereceu, não por conta de erros ou então de pouca aplicação. Então nisso já ganha o torcedor. Até comentei com um amigo que se o ano que vem chegar numa semifinal, numa final da Copa, mas perder assim, e cair de pé, como a gente diz, não vai ter aquela coisa de condenar ninguém, de crucificar ninguém, como toda vez que o Brasil perde de uma Copa. Então, mais do que a evolução dentro de campo, para mim foi esse abraço de time e torcida, essa liga que deu e que, com certeza, vai colocar o Brasil, junto com a Argentina, a Alemanha e a Espanha, como os favoritos para o Mundial. E só pra gente, antes de pular, né, pro próximo assunto, da seleção, assim, quem vocês destacam, assim, como o grande nome do Brasil, né? Eu acho que a gente teve tantos, né, que fica até meio difícil, né, de escolher um, né? Mas vocês têm, assim, uma escolha de um jogador só, assim como o principal nome do time? Eu acho que o Fred, cara. Porque assim, a gente pode falar até do Neymar também, mas acho que o Fred até mais do que o Neymar, porque o Fred ocupou uma posição que estava muito carente, né? O Neymar não, a gente imaginava que uma hora ou outra ele ia desencantar, ia começar a jogar futebol, que com a transferência dele para o Barcelona, a gente imaginava que lá ele ia evoluir, ele vai evoluir ainda mais. Agora, a camisa 9 tava, tava vazia, cara, não tinha dono. Então, você vê o Fred chamando a responsabilidade para ele, marcando gols contra a Espanha, contra a Itália, contra as seleções fortes, na final de Copa das Confederações, mostrando muita personalidade. Eu acho que não só pelo futebol que ele jogou, mas pela carência que tinha na posição que ele ocupa hoje. Acho que eu colocaria o Fred. E você, Eric, vai com o Fred também? Acho que você falou bem, é difícil arranjar um nome. Eu até fiquei pensando nisso depois da final para o nosso podcast. Mas eu queria destacar o Júlio César. O gol da seleção era uma posição em que a gente tinha dúvidas ainda. O Mano testou alguns nomes, o Jefferson do Botafogo, o Diego Cavalieri, bons goleiros que certamente daria uma segurança. Mas a volta dele para mim foi muito simbólica, um goleiro muito experiente, muito bom tecnicamente, evoluiu muito na Europa, e que estava embaixo porque estava num time bem pequeno na Inglaterra, que o time até caiu para a segunda divisão. Mas ele é um cara que nunca faltou dedicação quando vestiu a camisa da seleção. Eu me lembro muito bem da entrevista dele após a derrota para a Holanda, na Copa da África em 2010, dele chorando, emocionado, e então fiquei contente dele ter dado essa volta por cima, assim, e ninguém ter dúvidas de que ele realmente tem condições de ser o camisa 1 e começar pela defesa a dar essa segurança que o time precisa. Eu também, assim, para escolher um é muito difícil, né? Porque a gente teve tantos jogadores jogando bem, né? Acho que eu ficaria também com o Fred ou com o Neymar, né? Por serem decisivos. Mas eu também gostaria de lembrar do Paulinho, né? Que o Paulinho foi, acho que, um cara ali do meio campo, né? Enquanto o Oscar ficou muito ofuscado, não conseguiu se achar no time, o Paulinho mostrou que conseguiu se encaixar bem na seleção, né? Foi um destaque positivo, marcando também, mas principalmente chegando no ataque, né? Fez o gol lá decisivo contra o Uruguai e mostrou, né? Que o Filipão criticou, né? O volante que joga bonito, né? E o Paulinho deu a resposta lá mostrando ser essencial, né? Eu acho que foi uma boa surpresa também, né? Eu acho que hoje não tem como montar uma seleção sem o Paulinho no meio, né?
E acredito que jogando na Inglaterra ele vai evoluir também bastante nesse quesito dele, né, de chegar no ataque, né, dando apoio, já que na Inglaterra é muito comum, né, ter um meia que marca e ataca bem. Sobe. Ele já foi até comparado com o Lampard, né, pela imprensa inglesa, mas acho que também o próprio Gerrard do Liverpool também tem essa característica, né, de marcar e chegar bem no ataque. Então acho que ele também foi assim um dos destaques, né, até que levou a bola de bronze, né. Acho que quase o time inteiro foi bem, né? O Marcelo foi muito bem pela esquerda, apoiava muito forte pelo lado dele, sempre dando lançamentos precisos, fazendo tabelas com o Neymar. A zaga também, Davi Luiz e Thiago Silva, né? Praticamente incontestáveis hoje, tanto quanto foram Lúcio e Juan em 2010. Acho que só o Hulk, eu só tiraria o Hulk desse time. O Hulk não agradou a todos, né? Mas eu também não vi ele, não vi tão mal assim, né? Acho que ele não é assim um cara com muito recurso, né? Mas se encaixou bem no esquema do Filipão, né? O esquema do Filipão Ele tem que ter um cara assim, né? O Hulk é o Luan da seleção, né? O cara que o Filipão confia no ataque, o trombador, o brigador, além do Fred, que é o centroavante. Mas ele não comprometeu, né? Pelo contrário, ele ajudou muito na parte tática, e aí ele verdade. ajuda a dar liberdade pro Neymar, pro Oscar quando tiver um pouco melhor fisicamente, que também sofreu com a sequência de partidas na temporada europeia. Então, você até acaba entendendo, né? Que não é um cara habilidoso, às vezes a bola atrapalha ele, mas ele, né, tem um chute forte, potente, que pode resolver num momento de decisão, assim, de fora da área, ou fazer o gol, dar um rebote. Então é um cara útil. Assim, ele não atrapalhando já ajuda bastante. Aí a parte de tática, ajudando a defesa, ele realmente é melhor do que o Lucas, por exemplo, que ainda precisa melhorar nesse quesito. E tá colaborando. Bom, seguindo aqui o nosso podcast, né, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu fora, né, de campo. Né? A gente viu muitas manifestações, praticamente em todas as cidades, a gente viu dentro do estádio também, a cerimônia de encerramento, né, estendendo faixa lá, contra a privatização do Maracanã. Então a gente teve assim, todo esse aspecto fora de campo, né, de protestos e tal, que acabou inflamando também a torcida e o time. E também a gente teve a questão da organização da Copa, né? Hoje o Fernando Torres reclamou muito, né? Andei lendo na imprensa que ele reclamou da organização, da Espanha ter que viajar muito. O Buffon também já tinha reclamado de ter que jogar no jogo de terceiro lugar, né? Que foi 1h da tarde em Salvador, reclamou do horário. Então a gente teve o Uruguai, né? Que enfrentou problemas também. Fora os torcedores, né? Que problemas para retirar ingresso, as coisas caras no estádio, que acabavam, assim, alimentos que acabavam muito rápido, água também faltando. Então, essa questão de organização parece que ficou um pouquinho a desejar, né? E também tem que levar em conta que a Copa das Confederações é um evento teste para a Copa, né? Tentar evitar ao máximo que isso não ocorra. O André esteve, né, em jogos aí em Fortaleza e pode falar um pouquinho mais, né? E até melhor do que aconteceu realmente no estádio, né? Então, André, o que você pode falar dessa organização aí da Copa das Confederações? Bem, eu tive a oportunidade de ir ao jogo entre Brasil e México, em Fortaleza, e também a semifinal entre Espanha e Itália, também aqui em Fortaleza. E bem, o que acho que vou começar pelos pontos positivos. Na ida até o estádio, o transporte público funcionou muito bem. Não sei se vocês sabem, mas a prefeitura daqui, eu acredito que outras cidades também, eles disponibilizaram bolsões onde você pode deixar seu carro e pegar um ônibus que ele vai daquele ponto até o estádio. Eles disponibilizaram vários bolsões em vários pontos da cidade. Eu peguei um aqui próximo da minha casa, foi super tranquilo, não pegava fila, tinha muitos ônibus. Se você quisesse ir em pé, se você tivesse mais apressado, você ia em pé no ônibus ou não. Se você quisesse sentado, era só esperar o próximo que você ia sentado. Não teve esse problema. Agora, em relação à volta, teve problema, porque a ida é tranquila, porque tem gente que vai mais cedo, tem gente que vai mais tarde, tem gente que deixa pra ir na hora do jogo.
Agora a volta não, a volta todo mundo volta no mesmo horário, já acabou o jogo, todo mundo vai embora. E aí realmente os ônibus estavam bem lotados, as pessoas estavam um pouco apertadas. Nesse caso eu acho que a FIFA, a FIFA não, né, a prefeitura, ou quem é a pessoa, quem o órgão responsável por isso, deveria rever essa questão da volta, né, talvez disponibilizar mais ônibus, ou melhorar isso aí de alguma forma. A questão do acesso ao estádio, uma vez que você já chega no local, é muito demorado para chegar lá, você acaba caminhando cerca de 20, 25 minutos. Acho que não tem necessidade de você deixar o torcedor em um ponto tão distante do estádio. Acho que poderia ser mais próximo, principalmente em cidades como Fortaleza, Recife e Natal, onde o calor é muito forte nessa época do ano. E os jogos são marcados para as 4 da tarde, né? E muito provavelmente na Copa do Mundo haverá partidas mais, jogos mais cedo, né? 2 da tarde, meio-dia, como teve em Salvador. Imagina o cara lá em Salvador andando 20 minutos para chegar no estádio meio-dia. E mais dentro do estádio já muito confortável, achei muito organizado, as pessoas estavam respeitando os seus assentos. Não vi nenhum tumulto dentro do estádio, nenhuma confusão. Os produtos à venda eram muito caros, muito mesmo. Não tem condição de você tomar uma cerveja a R$ 2, você comprar um cachorro quente a R$ 8, que é só salsicha. Muito caro. A FIFA deveria rever isso, né? Eu acho muito difícil que vá rever, mas deveria. E o que mais? Acho que basicamente é isso. Em relação aos protestos, e nenhuma das vezes que eu fui ao estádio eu tive nenhum problema com as manifestações. Eu vi depois, né? O jogo acabava, aí eu andava pelas ruas e eu via que as pessoas tinham destruído tudo. E que a polícia estava lá atenta, já esperando um novo choque. Mas antes da partida não, né? Até porque normalmente as pessoas que iam para as manifestações, eles escolhiam um determinado local para manifestar. Então, como só existe uma maneira de chegar no estádio, né? As outras maneiras estavam livres, as outras vias de acesso estavam livres. E foi isso que as pessoas fizeram, para quem foi pro jogo. E já aproveitando, falando de manifestação, eu gostaria de fazer um apelo a quem está se manifestando, de que as pessoas não fiquem se manifestando contra a Copa das Confederações ou contra a Copa do Mundo, mas sim como uma maneira como o dinheiro foi gasto, né? As pessoas às vezes não entendem isso. Tipo, o cara vai lá e Copa pra quem? Copa pra quem? Cara, a Copa é legal, a Copa é um evento massa, que traz muita coisa bacana, que traz investimento, traz turistas, que traz legado, que realmente traz legado, mas você só precisa ver realmente como é que esse dinheiro está gasto, né? Se tem dinheiro público ou não, de onde está vindo esse dinheiro público, para onde ele está indo, será que as pessoas que estão pegando emprestado vão devolver esse dinheiro, quando vão devolver? Eu acho que o questionamento tem que ser esse, e não contra a Copa, vamos quebrar os estádios, vamos boicotar as pessoas que querem ir aos jogos. Acho que isso não existe, cara, isso é burrice, eu acho. Até. Até, Enfim, é basicamente isso. até porque se quebrar, né, nós vamos ter que pagar, né? Então, Exatamente. não tem muito sentido criticar a Copa, que agora já foi, né? A gente tem que fiscalizar a questão do dinheiro, ver mais ou menos se não está tendo corrupção. Exatamente, como ela é gerida, né? Isso, fazer a fiscalização, né, nesse gerenciamento da Copa do Mundo. E você, Eric, o que você pode falar aí sobre esses fatos extra-campos aí na Copa das Confederações? A gente tem que lembrar e destacar que também serviu pro teste de organização tal, e ficou a desejar em alguns pontos. O André até falou bem porque acompanhou os jogos de perto e teve essa oportunidade, mas eu acompanhando aqui o trabalho da imprensa também fiquei, primeiro, até a gente comentou antes da Copa das Confederações a história do ingresso, que é um absurdo a pessoa passar 3 horas numa fila para retirar o ingresso. E outra, é um evento que o país inteiro vai ver, pelo menos nessas cidades onde foram agora a Copa das Confederações. Não tem como o cara ir numa quarta-feira para o Rio, retirar o ingresso, voltar para casa e depois no sábado ir de novo para ver o jogo no domingo. Então isso faltou um mínimo de raciocínio lógico para imaginar que muita gente chegaria no sábado para o jogo no domingo, tanto no Rio quanto em Salvador, em Minas, enfim. Então isso fica de lição. Também falando um pouco do que o André comentou sobre os gastos com a Copa, isso é um pouco de crítica adolescente que é aquela crítica comum que fica bem para quem faz, porque a maioria apoia, né? Então, tipo, dinheiro da Copa para hospital, para educação, e não é assim, a Copa traz um monte de benefícios econômicos para cidades que recebem os jogos, tal.
Desenvolvimento quando isso é feito com cuidado. O que a gente não pode apoiar mesmo é gastar 1,2 bilhão para reformar o Maracanã, por exemplo, e aí ficar essa bagunça do lado de fora. Por exemplo, no Mineirão, quando inaugurou em fevereiro, não ter água. Então, esse descaso com o dinheiro, venha de quem for, é isso que incomoda, né? Eu também não sou contra a Copa. Eu acho bacana a gente ter a oportunidade de ter um evento desse, é histórico. Aconteceu há 60 anos e vai demorar mais 60 para voltar. Mas o que revolta a maioria das pessoas é isso, essa maneira como tudo é feito. Empreiteiras que colaboraram com campanhas políticas que estão tocando nas obras, e aí gasta, e tem sempre uma emenda de contrato. A organização da FIFA que deixa a desejar, que, por exemplo, bloqueou em torno do Maracanã agora na final. Até os moradores, eles tinham que andar com comprovante de residência para poder entrar, isso é ridículo, mas o país aceitou. Então tudo isso realmente incomoda. Mas tem que fazer uma crítica embasada e mais profunda do que simplesmente não a Copa e gasto dinheiro com as outras coisas, que também tem que gastar, é claro. Mas não é só assim também. E até porque teve essa questão da privatização, né? Que alguns estádios vão ser privatizados, né? Tem até a questão do Maracanã que vai pro grupo do Ike, que o Ike Batista tá ficando pobre, né? Tá perdendo dinheiro. Se ele não falia antes. Então a gente não sabe como que seria, né? Um gerenciamento na mão do Ike Batista, que a empresa também tá pegando dinheiro emprestado do BNDES, as empresas dele, né? Então muito. Essa é uma das coisas que eu acho que também geram, né, esses protestos contra a Copa, nessas coisas muito obscuras de como que está sendo o processo, né, de privatização, licitação e tal. E fora também essas questões que o próprio André falou, né, do preço, né, a FIFA disse que os ingressos da Copa de 2014 vão ser os mais baratos da história, né, mas a gente tem as dúvidas, né. Porque podem ser barato, mas o custo do estádio, né, a questão do lanche, do estacionamento ali pode ser caro, né. Só sobre a retirada de ingresso, eu queria só reforçar a crítica do Eric, porque realmente, por sorte minha, eu não tive problema em retirar meu ingresso, né? Na última vez que a gente conversou sobre isso, no último podcast, eu ainda não tinha retirado meu ingresso. Quando eu fui retirar, não tive problema, foi rápido, a fila estava pequena, mas a maioria das pessoas com quem eu conversei, que foram pro jogo comigo, que foram pro Castelão, tiveram problema, passavam 2 horas na fila para poder conseguir tirar o ingresso. Algumas pessoas não conseguiram nem tirar o ingresso porque agendaram para um dia e de repente teve um imprevisto, acabou perdendo o jogo por causa disso. Não sei como é que faz nesses casos, mas a pessoa perdeu o jogo porque não deu tempo de buscar o ingresso, porque não tinha horário. E realmente eu acho que eles deveriam rever isso, né? O Guilherme não, o Eric até sugeriu não, né? Sugeriu no podcast passado que isso fosse feito por cartão, né? Hoje em dia tudo é feito pelo cartão. Os caras ainda colocam lá para você retirar o ingresso em evento da FIFA, Copa do Mundo, Copa das Confederações, né? Não dá para imaginar uma coisa dessa. Isso ficou de lição que precisa ser melhorado, né? E muito bem melhorado, né? Porque na Copa do Mundo são 12 cidades, são 32 clubes, 32 seleções, né? Ou seja, são muito mais torcedores. Então vai ser um problema assim muito maior, né? Se ocorrer. E 6 das cidades não passaram por testes, né? Sim. E algumas delas não têm tradição de futebol, então acredito que haverá mais dificuldade ainda. Acho que, por exemplo, cidades com mais tradição de futebol, já acostumada a receber grandes jogos, clássicos, de finais de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Copa de Libertadores, acho que estão mais acostumados a lidar com esse tipo de evento, né? Agora você imagina Cuiabá, Manaus, né? Como é que eles vão fazer, né? Será que vai ter gente preparada? Será que eles vão conseguir organizar bem tudo isso sem ter passado pelo teste da Copa das Confederações? Isso também é uma coisa que a gente vai só descobrir na hora, né? Exato. Surpresa, né? A gente não sabe se é positivo ou desagradável, né? Nós vamos ter que aguardar. E falando da Copa em si, né? Falando agora do time, né? Da seleção, vocês acham que esse time campeão da Copa das Confederações está fechado para a Copa de 2014? Vocês colocariam algum outro jogador, né? A gente andou vendo aí que os
principais comentaristas, né, de televisão, jornal, dizendo que Ronaldinho Gaúcho e Kaká praticamente estão fora, né, da Copa de 2014 e perderam praticamente espaço no time, né, até por serem também jogadores que vai ter a pressão de escalar sempre, né, pela história deles. Mas a gente viu assim alguns jogadores pouco utilizados, né, o Jadson, o próprio Jean na lateral direita, né, o Felipe Luiz na lateral esquerda, né, as laterais não tem de fato um reserva bem definido. Vocês acham que esse time aí daria para disputar a Copa ou vocês chamariam mais alguém? Eu acredito que o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho ainda têm chance, sim, de serem convocados. Acho difícil que o Filipão convoque, né? Porque a gente conhece o Filipão, sabe como ele é. É bem provável que os mesmos sejam os mesmos 23, né? A não sei que alguém tenha algum problema de contusão, de lesão. Mas eu gostaria de ver ou o Kaká ou o Ronaldinho Gaúcho na seleção. A gente viu nos últimos meses o Ronaldinho Gaúcho vem apresentando um futebol muito bom no Atlético Mineiro. E eu acho que o Ronaldinho não tá mais com essa marra toda de convocou o Ronaldinho, ele tem que ser titular. Eu acho que se ele for convocado para a Copa, eu acho que ele aceitaria ser banco de reserva. Eu acho que o Kaká da mesma forma também. Eu acho que os dois têm consciência de que eles não são tão estrelas quanto eles já foram. E o Kaká, eu acho que o Kaká também tem chance, porque a gente viu aí no final da temporada, a temporada europeia, o Kaká meio que esboçando uma recuperação, jogando algumas boas partidas, até mesmo pela seleção ele jogou algumas boas partidas, né, com o time do Filipão. E eu acho que ou o Kaká ou o Ronaldinho Gaúcho poderia ocupar essa vaga do Jadson. Não vejo muito sentido em convocar o Jadson. Ele é um bom jogador e só. Acho que de repente, um Kaká ou Ronaldinho Gaúcho no banco de reservas poderia dar mais corpo a esse time, né? De repente uma opção para o segundo tempo, um jogador mais experiente para entrar ali, cadenciar o jogo, segurar um resultado. Ou então estamos precisando de um gol, coloca um cara que pode decidir, uma bola parada, uma jogada individual. Acho que um jogador como esse no banco de reservas pode fazer a diferença. E você tendo aí o Ronaldinho Gaúcho em boa fase no Atlético, o Kaká meio que se recuperando no Real Madrid, acho que eles ainda têm chance nesse time. E tendo em vista também que o banco de reservas não é tão bom assim, né? A gente teve também o Damião que foi convocado e cortado, né? E veio o Jô, né? Então, como você falou, né? Tem esses casos de contusão que praticamente sempre acontecem, né? É muito difícil esse time jogar todos os jogos até a Copa, né? Provavelmente o Filipão deve testar outros jogadores. E você, Eric, você chamaria mais alguém? Lembraria de algum jogador que não teve nesse grupo aí? O primeiro que eu daria mais uma chance é o Kaká, né? Também eu gosto bastante do futebol dele. Acho que ele foi prejudicado por algumas contusões nos últimos anos e aí também não jogou bem e o Mourinho, por justiça, não colocou, né? Porque ele não estava bem. Mas se ele tiver uma sequência agora com o Ancelotti no Milan, é capaz que ele volte. O Filipão também gosta bastante dele. O Filipão levou ele para a Copa em 2002, quando ele era novo. Então eu acredito que ele ainda tenha uma porta mais aberta até que o Ronaldinho Gaúcho. Muito se comentou na imprensa que o Ronaldinho Gaúcho não foi para a Copa das Confederações porque ele se atrasou para aquele amistoso contra o Chile, que era em Belo Horizonte, onde ele mora. Né? Então, pegou um pouquinho mal, né? Todo mundo veio de fora tal, e ele que mora ali atrasou 20, 25 minutos, e isso para o Filipão é imperdoável, e aí ele já deixou de lado. Oficialmente ele negou, mas o que se comentou nos bastidores foi isso. Então, esse lado de compromisso, o Kaká tem muito mais... leva muito mais a sério, ou pelo menos a imagem que ele tem é essa, do que o Ronaldinho Gaúcho, que às vezes parece que não tem interesse em estar com um grupo, enfim. Apesar do que no Atlético ele está muito bem, tanto em campo quanto fora dele, mesmo no Flamengo, apesar dele ir para as baladas, nunca chegou atrasado em treino, então não dá para a gente condenar por causa disso. Além deles, eu acho que a gente poderia ver mais alguém na zaga, talvez o Hever jogar um pouco mais, porque é também um bom zagueiro, uma boa opção, e no ataque alguém para reserva. O Jô tá bem, ele tá bem no Atlético, entrou, fez 2 gols, foi oportunista, mas não é um cara, por exemplo, que a gente tem tanta confiança se o Fred machucar durante a competição, ou for suspenso, a gente fala, entra o Jô, beleza, tamo legal. Ou mesmo o Damião, para mim até hoje não convenceu. Foi um jogador que teve um bom momento no Milan, na Inter de Porto Alegre, perdão, e depois sumiu.
Então, falta ainda ser centroavante para a reserva do Fred, que se firmou como primeira opção aí no ataque. Então, só para complementar, teve um jogador aí que o Felipão também não levou, que muita gente falou, mas com esse título aí muita gente esqueceu, que é o Ramires, né? Vocês acham que o Ramires seria uma boa, até para o banco, né? Que ele disputaria a posição com o Hernanes e com o Paulinho, né? Mas como não fez tanta falta na Copa das Confederações, eu acho que caiu no esquecimento do Filipão, embora seja um bom jogador, né? Que foi essencial lá pro esquema do Mano Menezes, né? Na época dele. Eu particularmente gosto muito do Ramires, desde a época do Dunga, quando ele jogava na equipe do Dunga. Mas, infelizmente, o Hernanes, sempre que entrou bem no time. Então, acho que talvez ele não tenha mais tantas oportunidades, ou talvez nem não tenha mais oportunidades. A não ser que ele comece a arrebentar no Chelsea e não tenha como não dar uma nova chance a ele. Mas eu acho que se ele se manter nesse mesmo nível, e o Hernandes também, eu acho difícil que ele tenha uma nova oportunidade. E você, Eric, você acha que o Ramires tem chance de voltar ainda ao grupo? Foi bem lembrado o Ramires, viu, Guilherme? Mas nesse momento tá difícil, só se ele arrebentar mesmo no Chelsea nessa temporada aí antes da Copa. O meio-campo é um setor que eu estou plenamente satisfeito com o Paulinho, que está jogando muito, realmente joga o fino da bola e tomara que se dê muito bem agora no Tottenham. O Luiz Gustavo também conseguiu render o que ele rende no Bayern. Eu acompanho de perto o Campeonato Alemão, por algumas temporadas eu gosto. E ele vem jogando muito bem do lado do Schweinsteiger, e daquele meio campo do Bayern, que também é ótimo. E eu na seleção queria vê-lo para testá-lo, para saber como ele ia se comportar. E ele, para mim, arrebentou também. É um jogador que não aparece muito, mas que exerce uma função importante e não é de dar chutão. Né? Dificilmente você vê ele dando um bicão para frente. E isso cada vez mais é importante num volante. Então, o Will Hernanes, como opção de reserva, a primeira opção, também dá uma segurança que todo mundo fica tranquilo. Ninguém duvida da capacidade do Hernanes se um dos dois se machucar. O Ramires vai ter que correr bastante e mostrar muita qualidade para ter uma chance no meio campo da seleção, que para mim está muito bom. O Ramires corre bastante mesmo, né? Correr é correr. Corre muito, mas... eu também acho que ficou difícil aí, ainda mais sabendo do Filipão, né? Como quando ele acha assim, a formação ideal, ele dificilmente muda. Então, acho que a posição ali do Ramires é muito difícil para ele voltar, né? Acho que está em aberto ali, né? A posição do Jadson, que praticamente não foi testado. Até os laterais, acho que ele deve testar lateral direito e lateral esquerdo também, já que os reservas não estão à altura dos dois titulares, né? Embora o Daniel Alves também não esteja na melhor das fases. Né? Então acho que deve ter ali umas 4, 5 alterações para a Copa, não mais do que isso. Né? Acho que os goleiros também não devem mexer. Então acho que esse grupo aí deve estar na Copa do Mundo. Né? E com a Alemanha, por exemplo, que ainda não jogou no período do Mano, né? Foi um amistoso lá que o Brasil perdeu, né? Mas ainda com o time em formação. Vocês acham que esse time aí dá para encarar? A Alemanha, a Argentina, a própria Espanha novamente, né? Numa Copa? Eu acredito que dá para encarar sim, mas eu ainda não coloco o Brasil como favorito, né? Para mim o favorito a Copa do Mundo é a Alemanha. Eu tenho isso para mim desde a última Eurocopa, mesmo a Espanha vencendo a Eurocopa. Eu acho que 2014 vai ser o ano assim do auge da seleção alemã, principalmente agora, né, que a base da seleção alemã, que é o Bayern de Munique, finalmente ganhou a Champions League. Eu acho que esse time chega ainda mais motivado para a Copa do Mundo 2014. Para mim, eles são os favoritos. E aí, agora em um segundo patamar, agora que a gente viu que o Brasil tem um time competitivo, eu colocaria Brasil e Espanha no mesmo patamar. Apesar essa vitória de 3-0, eu ainda coloco a Espanha no mesmo patamar. Acho que eles chegam bem mais motivados para a Copa do Mundo. E a Argentina eu colocaria num terceiro nível aí. Não vejo a Argentina com um time que possa surpreender não, na Copa. A Argentina é aquela coisa, né? O Messi é um time meio bagunçado, assim, não é muito bem definido, nunca tem defesa, nunca tem um goleiro bom, nunca tem aquele centroavante que faz muito gol e tal. Higuaín, Tevez é um ótimo jogador, mas não é aquele cara artilheiro e tal. Enfim, eu, pra mim, pra mim tá nessa ordem. Talvez
eu acredito que a Itália talvez tenha até mais chance de ser campeã do que a Argentina, porque pelo menos a Itália é a Itália, né? A Argentina é a Argentina. E você, Eric, você acha que dá para encarar a Alemanha, a Argentina, né? A própria Holanda, né, que renovou muito o elenco também. É bem lembrado a Holanda, né? Eu também concordo bastante com o André, a Alemanha e também a Espanha, quem sai na frente mesmo com a Espanha perdendo a final para o Brasil aí. Tecnicamente são dois times muito bons, com um jogo rápido e vão apresentar um auge, principalmente a Alemanha, no ano que vem. A Alemanha vem formando esse grupo desde 2006, quando eles sediaram a Copa, já chegaram em 2 semifinais consecutivas, então uma hora isso vai virar em título, né? Então para mim também a Alemanha está um passo à frente. Aí logo depois a Espanha, a Argentina e o Brasil também se colocou aí nesse grupo por enfim ter um time, enfim ter uma cara, uma escalação que todo mundo sabe agora de cor, um jeito de jogar e o fator jogar em casa. Eu não pensei que isso fosse pesar tanto, mas a Copa das Confederações me contradisse aí. Esse apoio da torcida, o tempo inteiro participando, cantando músicas de futebol, entendendo que precisa apoiar, isso realmente me pegou de surpresa e vai pesar, né? Todos os países quando jogam em casa se superam um pouco, a África do Sul em 2010 foi até onde deu, não passou da primeira fase, mas ganhou um jogo lá, fez uma estreia boa, e que para eles já é uma vitória, já é histórico, e assim por consequência, os Estados Unidos em 94 chegou a uma oitava de final, nunca tinha chegado, então esse componente de jogar em casa vai pesar e o torcedor brasileiro entendeu que ele também é parte desse jogo e vai ajudar muito o time a se apoiar. É claro que o Brasil não enfrentou uma adversidade nessa Copa das Confederações. Nenhum jogo ficou teve atrás no placar, só contra o Uruguai que o jogo estava difícil, teve um empate, mas mesmo assim em alguns momentos do empate a torcida apoiou bastante, então o torcedor entendeu que esse papel dele vai ajudar o Brasil a ser uma das forças para o mundo do ano que vem, mas para mim a Alemanha também deve levar. Beleza. Então é isso, a gente encerra um Comunicast aí falando da Copa das Confederações, um pré-Copa do Mundo de 2014. Gostaria de agradecer a presença do André e do Eric, né? Sejam bem-vindos a voltar a futuros podcasts. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Eric. Foi muito bom participar desse podcast. E espero que a gente comece a fazer outros programas já pensando em Copa do Mundo, porque realmente vai ser um grande evento, né? Vai ser muito maior do que as Copas das Confederações e a expectativa é muito grande. É isso aí. Até a próxima. Obrigado, André. Obrigado, Guilherme. Um abraço para os nossos ouvintes. E fica aí a expectativa agora para o Mundial, não só para a campanha da seleção brasileira, mas também por ver essa festa do futebol aqui no nosso país, né? Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, o Tahiti foi um exemplo bacana de desenvolvimento de torcida como equipe que veio para superar. Então, enfim, a gente vai curtir um momento bem especial do nosso futebol aí e ficar atento aos acontecimentos. Um grande abraço. Legal, é isso aí. A gente vai terminando mais um podcast e a gente vai voltando aí ao longo do ano, né, dessa temporada, né? Vai voltar o Brasileirão, a gente vai ter mais assuntos para falar e, claro, também falando da Copa do Mundo, né? As novas arenas que vão sendo entregues, as seleções que vão se classificando ao longo dos próximos meses e a gente vai debatendo aqui também no podcast do Blog da Comunicação. Guilherme, só mais uma coisa. Oi, pode falar. E que o Brasil não joga de calção branco, pelo amor de Deus. É horrível. É verdade. Tem que colocar um calção azul e a meia branca, pô. É tradição. Essas combinações da FIFA aí, produzidas aí, acho que na Copa do Mundo, combinações bem bizarras, né? Vai ter time jogando de camiseta vermelha, calção verde. Vai ser uma festa, né? Pra televisão vai ser bom, né? Pra identificar o jogador, mas esteticamente não vai ser muito legal, não. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente volta numa próxima ocasião. Obrigado a todos que ouviram o nosso programa e até o próximo.